Abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 10 e no versículo de número 46. É interessante porque essa é uma história muito comum, muitos pastores já pregaram a respeito desse texto, tendo em vista talvez ser uma das curas mais populares do ministério de Jesus. Eu acredito que o Senhor cada vez mais irá colocar no nosso coração o encargo por nós orarmos e liberarmos cura, amém? Eu acredito que o Senhor vai nos esticar com esse entendimento de que nós estamos aqui hoje para vivermos aquilo que o nosso mestre viveu. Até porque, os irmãos sabem, talvez é um dos versículos mais famosos, é uma das falas mais famosas de Jesus, aonde ele libera no capítulo 14 do Evangelho de João, no versículo 12, aquele brado para os seus discípulos, de que aqueles que andaram com ele fariam obras ainda maiores do que as que ele fez. E é muito surreal imaginar isso, porque nós sabemos que o ministério de Jesus, ele durou 3 anos, aos 30 anos ele deu início aos seus sinais, na cidade de Caná da Galileia, naquele episódio registrado em João 2, aonde em uma festa de casamento, ele transforma água em vinho. E é interessante porque aos 33, Jesus, ele é morto, ele de fato cumpre o objetivo pelo qual ele veio ao mundo, que era a morte, mas pela graça e pelo poder, ao terceiro dia, ele ressuscita dentre os mortos. Mas você sabe que há quem diga que o número de sinais e maravilhas realizados por Jesus nos 3 anos do seu ministério foi um número maior do que a somatória de todos os milagres realizados por todos os profetas do Antigo Testamento. Então, você tem condição de imaginar o quão poderoso deve ter sido andar com Jesus naqueles dias? Jesus operou em 3 anos mais milagres do que todos os profetas do Antigo Testamento juntos operaram sinais. Porque, é claro, Ele é o nosso Deus. E eu amo um versículo, e já fiz citação a respeito do meu amor por Ele, que no último capítulo do Evangelho de João, no capítulo 21, João diz que se ele fosse relatar todas as coisas que ele viu Jesus fazer, nem mesmo em todos os livros do mundo caberiam os relatos do que Jesus realizou. Então, eu acredito que, tendo em vista esse cenário, nós ouvirmos da boca dele que ele nos usaria para fazer coisas ainda maiores, então nós precisamos de apertar o nosso cinto e decolar, porque nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos de fato ter um clamor no nosso coração e falar: Senhor, nos usa mais. Quantos querem ser usados mais? Eu quero ser mais usado. Agora, eu quero hoje aqui extrair alguns princípios espirituais, e hoje eu tenho como objetivo pegar esse texto e trazer uma aplicação direta para a sua vida. Amados, eu acredito que todas as vezes que nós estamos aqui juntos, nos reunindo nesse lugar, nós temos em primeiro lugar a intenção, o objetivo, o propósito de adorarmos a Ele. Mas eu acredito também que nesse ambiente de adoração, aonde existe contemplação, existe transformação. O apóstolo Paulo já havia instruído a igreja de Corinto a respeito disso, de que a transformação acontece em um ambiente de contemplação. E se nós estamos aqui em um ambiente de adoração, de contemplação, eu profetizo que existe um toque sobrenatural do Senhor, que está nesse exato momento, operando maravilhas em nosso meio. Agora, eu acredito que nós precisamos de ter humildade no nosso coração, para enxergar algumas coisas. E a minha proposta nessa noite é que nós possamos ter alguns entendimentos com base em princípios espirituais que nós podemos extrair dessa passagem. Então, eu vou ler na versão Almeida Revista Atualizada, a cura do cego de Jericó, Marcos 10, 46. A Escritura diz: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão,
Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado, diga comigo, assentado, à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E parou Jesus e disse: chamai-o. E chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E lançando-se de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia, diga comigo, seguia Jesus estrada fora. Antes de eu entrar na aplicação que eu sinto da parte do Espírito hoje liberar sobre a sua vida, eu quero tecer alguns comentários introdutórios. Sabe uma coisa que me chama a atenção nesse texto? É que o toque genuíno de Jesus inevitavelmente trará uma ação na nossa vida, aonde depois de termos sido tocados por Ele, nós temos que sair do lugar onde nós estamos. Eu destaquei na hora que eu li, porque no verso 46, no final do versículo aqui diz que estava assentado à beira do caminho. Como esse próprio versículo nos mostra, além de cego, ele era mendigo. E ele ficava então sentado ali, naquele lugar. E eu fico pensando que talvez esse cego, ele poderia até mesmo ter se tornado um ponto de referência para aqueles que perguntavam endereços. Imagina, eu fico imaginando ele a vida inteira sentado naquele lugar. E as pessoas, ao dar uma instrução para alguém que perguntava algum endereço, devia falar assim: ó, você vai pegar a segunda direita, isso, aquilo, e aí você vai passar, né, pelo caminho tal, e você vai ver um cego nesse caminho. E depois o cego é a primeira esquerda. Ele estava lá sentado a vida inteira. Eu quero te falar algo com muito amor e carinho. Se você reconhece que uma noite com o Senhor tem poder de mudar e transformar a nossa vida, então hoje eu quero liberar algo da parte do céu sobre você. Que você vai sair daqui, mas você não vai voltar para o mesmo lugar. Eu não estou aqui me referindo simplesmente a um lugar físico ou a um lugar geográfico. Com certeza você vai voltar para sua casa, mas no mundo espiritual, eu creio que o Senhor está nos chamando para um tempo de avanço, para um tempo de ação. Ele estava lá, cara, ele estava sentado, ele estava parado. Mas vai lá para o último versículo, no verso 52, a Escritura registra que no final dessa história, ele não apenas tornou a ver, mas ele seguiu Jesus. Oh, irmãos, não é sobre apenas o que ele fará na sua vida agora, é sobre o que você vai fazer na sua vida depois dele ter feito algo nela. Você tem que hoje entender que, amados, existe uma oportunidade para nós. Eu acredito que muitos daqueles que aqui estão já têm esse entendimento no seu coração, no seu espírito. O que eu vou fazer da minha vida se eu fui salvo, liberto, curado, transformado? Eu me tornarei um discípulo da mensagem da cruz. Isso é básico. Mas eu quero hoje te instigar, meu amado. Avalie a sua vida. E aqui eu não quero gerar nenhum senso de introspecção. Não. Porque a introspecção por si só, ela não te leva a lugar nenhum. Mas quando eu digo para você avaliar, é para que você hoje se exponha à palavra de Deus e permita que essa palavra confronte você.
Será que quando Deus me toca, eu continuo no mesmo lugar? Eu continuo tendo a mesma vida? Eu continuo fazendo a mesma coisa? Ou depois que eu recebo um toque de Deus, algo acontece? Lugares que eu não ia, eu passo a frequentar. Hábitos que eu não tinha, eu passo a exercer. Oh, amados, eu quero profetizar que nessa noite haverá curas nesse lugar. Mas eu quero profetizar que não apenas curas. Novos discípulos de Jesus se levantarão nessa casa. Novos discípulos de Jesus se levantarão nessa noite. Ele começou sentado, mas ele terminou como discípulo. Seguia Jesus estrada fora. Talvez pode ser que você nunca tinha se atentado a esse detalhe. E antes também de entrar o meu último comentário introdutório, é que nós precisamos de entender uma parada. Se o assunto é nos encontrarmos com Deus, nós precisamos de aprender a fazer calar as vozes que o mundo tem ecoado ou gritado à nossa presença. Você sabe o que é interessante? A multidão ela é confusa. Cada hora a multidão grita alguma coisa. Quando aquele homem percebeu a presença de Jesus, ele começou a falar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas no versículo 48 a escritura diz: e muitos o repreendiam para que se calasse. Agora o engraçado é que depois que Jesus chama ele, no verso 49, diz: parou Jesus e diz: chamai-o, ponto final. Aí olha o que está escrito: chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Porque agora aqui quem está falando tem bom ânimo é a mesma multidão. A multidão, uma hora vai mandar você calar, outra hora vai falar: levanta. Ah, por favor. E com muito amor e carinho. Tem muita gente que só fica querendo ir no auê da galera. Deixa eu te contar, você não vai experimentar de toque sobrenatural de Deus se o que está te movendo é para onde simplesmente o curso natural do mundo está te levando. Não importa. Não importa o que a mídia está falando. Não importa o que as redes sociais estão postando. Não importa. Eu tenho que ter convicção do que eu estou percebendo no mundo espiritual. E eu vou me mover baseado nessa percepção. Porque é aquela velha história, a mesma multidão que gritou em uma semana Hosana, na outra estava falando: crucifica-o, solta Barrabás. A multidão é a mesma. Agora, antes de tecer comentários, que eu não quero que pareça ser contraditório com aquilo que eu vou falar agora, mas sabe o que é interessante? Jesus estava passando naquele lugar. Mas escuta a frase que eu vou falar. Jesus estava passando naquele lugar, mas apenas um cego viu Jesus. Só o cego que viu. Oh, irmãos, eu acredito que na nossa vida nós temos limitações. Mas que apesar das nossas limitações, que nós possamos discernir aonde Ele está. Aquele cego enxergava mais que todo mundo, porque ele viu: eu sei quem está aqui, é o filho de Davi, é aquele que tem poder para me mudar, para me transformar, é aquele que tem poder para fazer com que a partir de hoje a minha vida nunca mais seja a mesma. O último comentário introdutório é que aqui diz que, no verso 50, lançando de si a capa, levantou-se de um salto. Você sabe que muitos inválidos recebiam capas até mesmo do sumo sacerdote. Porque naqueles dias o sumo sacerdote, ele não era apenas a figura de uma liderança religiosa ou espiritual. O sumo sacerdote também era a figura de uma liderança sanitária.
E muitos inválidos recebiam do próprio sumo sacerdote a capa, que apontava para uma condição de invalidez. Mas se eu estou percebendo que eu tenho uma oportunidade em Jesus de ter a minha vida transformada, eu quero lançar fora tudo aquilo que representa um rótulo de quem eu sou. Cara, em amor, eu quero hoje dizer, lança fora a capa. Lança fora aquilo que talvez é o ponto que você pode se apegar para ficar vivendo a mesma vidinha de sempre. Você tem uma desculpa, você sempre tem uma capa. É a sua bengala. Lança fora a capa. Se Jesus está aqui nesse lugar, dê um salto. Vou te falar com muito amor e carinho. Quando o assunto é mudança de vida, a radicalidade sempre está presente na decisão a ser tomada. Não tem, quando o assunto é, cara, eu vou mudar de vida, não tem essa de, vamos com calma. Olha aqui para mim, eu não estou me referindo que não existem processos na caminhada cristã. Não, é isso que eu estou falando. Mas quando o assunto é salvação, quando o assunto é cura, quando o assunto é libertação, quando o assunto é mudança de vida, deixa eu contar, levanta, é na hora. É você ter uma ação que representa uma postura. Agora, em amor, não adianta o seu discurso, as suas palavras não serem acompanhadas de uma postura ativa. Esse salto, irmãos, nos mostra que ele não estava só no clamor, tem compaixão de mim. Sabe por quê? Porque senão nós podemos muitas vezes nos pegar nessa posição de ter, graças a Deus, a postura de aqui no culto levantar a mão e falar, filho de Davi, tem compaixão de mim, falar isso e aquilo, e na hora que nós ouvirmos, ei, ele está te chamando. O que adianta se você clamou, se você ficou, no chaba, se quando ele te chama você não dá um salto. Se quando ele não te chama, meu amigo, acabou, o meu clamor foi atendido. Hoje eu quero profetizar que o seu clamor vai ser atendido. Eu quero profetizar, se você está enfermo, você vai sair curado nessa noite. Você não precisa esperar a próxima ocasião. Jesus está aqui. Essa é uma noite de cura. Essa é uma noite de milagres. Essa é uma noite de sinais. Essa é uma noite de maravilhas. Eu quero que você vá aumentando a sua fé. O que queres que eu te faça? O Senhor está aqui e nessa noite Ele vai operar grandes coisas nesse lugar. Irmãos, nós não precisamos de esperar a próxima conferência para mudar de vida. Nós não precisamos de esperar o próximo evento para ter um arrepio. Ele está aqui. Sabe o que é louco? Ele está aqui no caminho. Presta atenção. Ele está aqui no local do dia a dia. Ele está aqui no local da vida comum. Era aquele caminho. Ele estava lá sentado todo dia naquele lugar. Jesus passa lá. Eu acredito do fundo do meu coração que existem pessoas que estão nos visitando aqui hoje, que foi o Senhor quem te trouxe aqui, para Ele te dizer, eu passo hoje pela beira do seu caminho. Mas eu quero te dizer, Ele está te chamando. E se Ele está te chamando, hoje você vai dar um salto dessa cadeira. Chega da mesmice. Chega desse ciclo vicioso. Chega de andar em círculos. Mas eu quero hoje trazer a seguinte reflexão. Por que essa pergunta tão óbvia foi realizada? É como se, ao analisarmos esse texto, nós percebemos que tudo que acontece a partir do capítulo 46 vai convergir nesse momento, 51. O verso 51 é o ponto alto dessa história.
O verso 51 é o clímax dessa narrativa. Essa pergunta realizada por Jesus é a pergunta mais central, não apenas dessa história, mas da vida daquele homem. É como se nós não formos religiosos nessa noite, tampouco místicos. Religioso porque o religioso é aquele que simplesmente vai fazendo qualquer coisa, simplesmente porque tem que fazer. E ele não atribui nada de especial naquela rotina, porque ele só bate ponto, ele cumpre obrigações, ele vai à missa, entenda o significado literal da palavra que eu usei. O místico é aquele que acha que para que coisas que eu citei aqui nesse microfone, há uns 3 minutos atrás, aconteçam, tem que estar tendo, talvez, anjos voando visivelmente. Oh, irmãos, não vamos brincar de ser crente, de ser filho de Deus. Então nós vamos encarar o seguinte: e se essa pergunta for um brado que o Senhor separou para nós nessa noite? E se nessa noite você entendesse que Ele está aqui, e Ele está perguntando para você: o que queres que eu te faça? Sabe, na intenção do nosso coração de edificarmos uma igreja madura, nós cantamos canções como essa que nós cantamos no louvor hoje. E está tudo certo, porque nós queremos a presença dEle mais do que as bênçãos que Ele nos dá. Nós queremos a presença dEle mais do que aquilo que Ele pode fazer por nós. Agora, você tem que entender também o que você está cantando. Desejar a presença mais do que as bênçãos não quer dizer que você não tem que desejar as bênçãos. O problema é você desejar as bênçãos mais do que a presença. Você está comigo no raciocínio claro e direto? Ele é o centro de toda provisão para qualquer que sejam as minhas necessidades. O que queres que eu te faça? Você sabe que a história do ser humano é a história do desejo. Nós, como seres humanos, muitas vezes somos movidos a desejos, movidos a esperanças, movidos a sonhos. E muitas vezes esses desejos, irmãos, são como verdadeiras turbinas na nossa alma. E eu quero te perguntar hoje, qual é a coisa que está latejando aí dentro de você? Qual que é aquela necessidade que você amanhece pensando nela? Que você almoça pensando nela? E você vai para a sua cama dormir pensando nela? Hoje, eu quero que você tenha coragem de olhar para Jesus no rosto, no olho, e responder a essa pergunta que Ele fez para o cego Bartimeu de Jericó, e que hoje Ele faz para a amada e escolhida igreja Emaús. O que queres que eu te faça? Se Jesus vier ao seu encontro agora, qual é a sua resposta? Talvez você possa falar: Vinícius, mas isso é uma parada muito óbvia, porque perguntar isso para um cego parece até uma loucura. Mas será que é uma loucura? Será que é uma loucura você perguntar para um cego o que ele quer? Hoje, eu estou aqui para te afirmar. E dentro desse contexto de desenvolvimento, é a primeira coisa que eu quero te contar. Meu tópico número 1, após essas considerações, é que na vida, há os que querem o que não necessitam, e os que necessitam, mas não querem. Eu vou repetir: na vida, existem aqueles que querem o que não necessitam. Em outras palavras, nem sempre
Sabe por que que essa pergunta de Jesus não é uma pergunta óbvia? Você sabe por que que essa pergunta de Jesus não é uma pergunta besta? Você sabe por que que essa pergunta de Jesus não é uma pergunta trivial? Porque na vida do ser humano, nem sempre desejo implica em necessidade. Ou nem sempre a necessidade implica em um desejo. Tem muita gente desejando o que não precisa. E precisando do que não deseja. Bem-aventurados são aqueles que desejam o que precisam. Do que você precisa? A identificação da sua real necessidade, talvez é o ponto central para você experimentar a sua maior transformação. A identificação da sua real necessidade. Ah, mas isso ainda está confuso para mim, eu não consigo entender o que você está falando. Simples. Imagina um homem rico, muito rico, que a maior preocupação que ele tem na vida é ganhar dinheiro. A conta não fecha. Por que que a sua maior preocupação é ganhar dinheiro, se você já tem o dinheiro? Aí, aquelas perguntas sem que haja necessidade de resposta por parte do público. Será que tem rico que perde o sono preocupado com dinheiro? Será que tem rico que perde a paz preocupado em como ganhar mais dinheiro? Será que tem no mundo? Será? Deixa eu te falar uma coisa. Tem muita gente desejando o que não precisa. Aí, por outro lado, você vai ver pessoas que estão afundadas em cenários horripilantes. Você tem pessoas, por exemplo, que são viciadas na bebida alcoólica. Você sabe que o pecado está na embriaguez. O problema é só quando você embriaga e não percebe. Aí eu quero te contar, é pecado também. Mas o ponto é, existem alcoólatras que precisam desesperadamente de parar de beber. Ele tem que dar um fim naquilo. Porque, em outras palavras, já está todo mundo sendo afetado, a família está sendo afetada, o trabalho está sendo afetado, a sanidade mental está sendo afetada. Só tem um ponto nessa equação: ele não quer parar de beber. Você tem o rico, que perde o sono por causa de dinheiro. E você tem o alcoólatra, que não quer parar de beber. Porque na vida, existem aqueles que querem o que não necessitam, e os que necessitam, mas não querem. Frequentemente existem pessoas querendo o que não precisam. Em contrapartida, também existem aqueles que precisam, mas não querem. Nem todo desejo implica uma necessidade, nem toda necessidade implica um desejo. Existem pessoas que, infelizmente, estão completamente destruídas pelo pecado. Drogas, orgias, todo tipo de deturpação. Eles até inicialmente reconhecem que precisam dar um basta ou um fim naquilo. Mas simplesmente, esse reconhecimento não transforma em ação. Ele sabe que precisa, mas não quer. É uma coisa de louco, porque aí as pessoas vivem uma vida suicida, que se autodestrói, mas ele não quer. Eu vou me arriscar a dizer que nessa noite existem pessoas aqui precisando de coisas que não desejam. Precisando de remédios que talvez sejam difíceis de engolir, de soluções difíceis de aceitar, ou de mudanças com as quais você luta desesperadamente contra as implicações que elas irão gerar e as alterações que elas irão produzir.
E a infelicidade de muita gente está justamente em viver querendo o que não precisa e precisando do que não quer. Acredite, quando isso acontece, Deus não vai te ajudar. Sabe por quê? Porque existem alguns momentos que o Senhor está aqui claramente te dando a oportunidade de fazer uma escolha. Hoje eu quero, com muito amor e carinho, te dizer: é tempo de fazer escolhas. É tempo de fazer escolhas. Você precisa tomar uma decisão. Se você está encurralado na esquina de precisar o que não quer, o único caminho que pode te tirar dessa esquina é você ser sábio o suficiente para dizer: eu não vou fazer a escolha errada. Eu quero me tornar essa pessoa que escolhe querer o que realmente eu preciso. Você sabe, esse homem foi sábio. Porque ele identificou. Ele teve a capacidade de discernir qual era a maior necessidade. Qual era a necessidade essencial. Você fala: Vinícius, isso é óbvio. Não é. Talvez por conta da cegueira ele podia ter pensado: eu quero uma nova casa. Porque como eu sou cego, e isso me limita a trabalhar, eu nunca teria condição de comprar uma casa linda. Ele poderia ter pedido a casa. Porque tem pessoa que não identifica o fundamento e começa a olhar para aquilo que é supérfluo, que não tem. Ele podia ter pedido um carro, ou, vamos falar naquela conjuntura, ele podia ter pedido um jumento novo. Ele era um mendigo, porque é engraçado que muita gente lembra que ele era cego, mas esquece que ele era mendigo. E como mendigo, pode ser que ele teria desejos naturais, humanos, por bens. Como mendigo, certamente. E o ponto é que ele teve a capacidade de optar, não pelo ter ou pelo possuir, mas pelo ser. Ele não optou por algo que ele viesse a ter, a adquirir, mas ele optou por algo que ele pudesse se tornar. O que adiantaria? Ir para uma casa boa, tomar um bom banho, vestir a roupa mais linda e cara do mundo, se ele continuasse habitando na escuridão. Jesus, eu quero ver. Hoje à noite, eu estou aqui apenas como enviado de Deus, para arrancar de você a confissão, de você hoje entrar nesse desafio, de fazer a escolha certa, com consciência e responsabilidade, discernir aquilo que é essencial para a sua vida, sem atalhos, sem falsos caminhos. Estou aqui para te ajudar a ficar cara a cara com a sua maior necessidade, e você falar: Senhor Jesus, o que eu realmente preciso, em teu nome eu te peço. Nós precisamos, amados, de verbalizar, nós precisamos de declarar. Você sabe que a verdade é que aquele cego, ele poderia ter perdido a esperança de ver, mas não foi o caso. Infelizmente, pode ser que alguns não conseguem identificar aquilo que é a essência, literalmente, por já ter perdido a esperança. Porque para alguns pode ser que a escuridão é o mundo que eles habitam, e eles não imaginam uma vida fora desse mundo. Em outras palavras, Jesus,
ele não estava apenas dando uma visão, mas ele estava tirando aquele homem do mundo da escuridão. Jesus, ele sabe que não existem situações tão óbvias que perguntas como essa não deveriam ser feitas. Porque como o apóstolo Paulo diz, amados, o mal que eu quero é esse que eu faço. Perdão. Como o apóstolo Paulo diz, o bem que eu quero, esse eu não faço. Em outras palavras, existem momentos que eu acabo fazendo coisas que eu mesmo consideraria sendo más. O bem que eu quero, esse eu não faço. Misericórdia. Mas isso é apenas o reconhecimento da natureza caída. Hoje, mesmo sendo transformados, nós não podemos perder a humildade de reconhecer que ainda possuímos um corpo corrompido pelo pecado. E é nessa humildade que nós podemos clamar por transformação. É nessa humildade que nós podemos clamar pela intervenção sobrenatural de Deus. Jesus sabe que todos nós queremos fugir dessas más intenções, mas por outro lado nós somos malignamente atraídos por elas. Porque como o autor de Hebreus diz, o pecado, ele tenazmente gera um assédio a nós. Então, amados, hoje eu quero te desafiar a você fazer uma oração que talvez poderia ser muito óbvia, mas entenda a repetição das palavras, mas ela é pouco orada. Será que tem obviedade na sua vida que não é fruto de oração realizada? Hoje nós faremos as orações mais básicas e mais essenciais que nós precisamos fazer. Esse mesmo Jesus foi aquele que, para aquele homem que estava lá à beira do tanque de Betesda, ele perguntou: queres ser curado? Você tem noção que ele perguntou para um homem que estava lá há 38 anos, acreditando naquela suposta lenda de que um anjo iria mexer as águas e que aquele que primeiro tivesse contato com aquelas águas seria curado? Jesus perguntou para esse cara, que há 38 anos estava lá, se ele desejaria ser curado. Porque infelizmente Jesus sabe que nem todo doente quer ser curado. Sabe por quê? Porque tem gente que se a cura chegar fica sem assunto. Porque tudo que sabe fazer na vida é falar sobre aquilo que não tem. Que Deus nos livre de sermos viciados nas nossas próprias desgraças humanas, criando um mundo de enfermidade que alimenta a nossa vida. Hoje Deus vai te tirar dessa lamúria. Hoje Deus vai te tirar dessa lamentação sem fim. Hoje Deus vai te tirar dessa vida que está te levando para o grande lugar que você sempre esteve. Aonde que a sua mentalidade está te levando? Em amor, eu quero falar algo para vocês em amor. Avalie a sua vida, a sua mentalidade te leva para onde? A maneira como você raciocina circunstâncias, a maneira como você raciocina comportamentos de outras pessoas, a maneira como você, é o óculos que você coloca, a lente, a ótica que você tem, ao que as outras pessoas fazem. Você é sempre o coitadinho. Você é sempre a vítima. Será que o problema está sempre nos outros? Será que você não percebe que o seu raciocínio, a sua mentalidade sempre te leva para permanecer na beira do caminho que você sempre esteve? Jesus quer te tirar daí. Mas ele é tão educado que ele pergunta: queres ser curado? O que queres que eu te faça? Time de adoração pode subir. Eu quero profetizar
que você vai dar a resposta que esse homem deu. Isso é importante ser dito, amados, porque tem gente que não sabe viver fora da câmara de gemidos. A vida já virou um fardo, uma canção de choro. Tem gente que a nostalgia já virou o sentimento predileto. E as lágrimas viraram a coisa mais acolhedora. Mas hoje eu quero profetizar, Deus vai te libertar do vício da sua própria infelicidade. Na vida, só há um que tem o poder de atender toda e qualquer necessidade humana. E Ele está aqui hoje para te perguntar, o que queres que eu te faça? E eu quero encerrar, amados, a explanação desse texto, te mostrando mais duas coisas. E aqui eu quero que você tenha muita humildade e depois nós vamos encerrar orando. Porque eu acredito que essa é uma noite de oração. Essa é uma noite de resposta. Essa é uma noite de você abrir a boca e dizer, falar o que está lhe sendo perguntado. O que queres? Vem para o verso 51, isso. O que queres que eu? Rodrigo pode tocar. O que queres que eu? Amados, isso precisa travar o nosso coração nessa noite. Eu quero profetizar que você vai sair daqui nessa noite se sentindo muito amado. Uai, mas como que eu vou me sentir amado num confronto desse? Presta atenção. Quem que está te perguntando? O que queres que eu? Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Quem é esse sujeito que está aqui virando para você e falando, o que queres que eu? Quem que é esse eu que faz a pergunta? Você percebeu que a pergunta não é, o que queres que se faça? Você percebeu que a pergunta não é, o que queres que aconteça? Como se algo vai acontecer. Não, o que queres que eu faça por você? Existe um comprometimento pessoal e direto com a sua necessidade. Não é assim, olha, vai acontecer o que você quer. Não. Sabe por que vai acontecer? Porque eu parei tudo por você. Hoje eu quero dizer para você com muito amor e carinho, Deus está parando tudo por você. Ele está aqui, Ele te trouxe aqui, amado, é por você. Porque você depois vai se tornar um seguidor dele. Depois você vai viver, não para a sua glória, mas para a glória dele. Mas existe, amados, um coração que está sendo liberado. Você sabe, eu me emociono porque todas as vezes que eu recebo na minha vida, amados, todas as vezes que eu recebo na minha vida um encontro com o coração dele, todas as vezes que eu me deparo, com o coração dele, eu me emociono. São perguntas tão óbvias, aparentemente, mas eu te mostrei a profundidade que está por detrás. Mas é um coração sendo revelado. Eu me comprometo com você. Eu estou aqui para me comprometer com a sua transformação. Você sabe por que a sua transformação virá? Você sabe por que a sua transformação vai vir? É porque eu que estou bancando a sua transformação. Essa transformação não vai vir quando você confiar na força do seu braço, quando você confiar naquilo que humanamente você é capaz. A transformação virá
quando você ter revelação, mesmo cego, ter olhos abertos para ver quem está te perguntando, quem está virando para você e está falando, eu. Quem que é esse eu? Quem que é o eu? É Jesus de Nazaré, que nasceu da virgem, que viveu puro, que expulsou demônios apenas com a sua palavra, que apaziguou ventos e ondas, que curou toda sorte de enfermidades e que ressuscitou dos mortos. Quem que é esse eu? É aquele que abraçou quem ninguém queria abraçar, que perdoou quem ninguém queria perdoar, que morreu na cruz pelos meus, seus e nossos pecados, e que hoje está aqui te perguntando, o que queres que eu te faça? É poderoso nós percebermos que Ele diz que é Ele mesmo quem faz. Ele não pede para nenhum intermediário fazer. O toque é dele, a mão é dele, a intervenção é dele, o contato é com ele, o encontro é com ele, a presença é dele, o milagre é dele, a cura é dele, a obra é dele. Sabe por quê? Porque no final a glória é só dele também. E uma vez eu liberei aqui nesse púlpito um brado que eu levo para a minha vida, que Ele nunca faz menos do que promete, mas frequentemente Ele faz mais do que prometeu. Porque para aquela mulher que estava padecendo do fluxo hemorrágico por 12 anos, quando ela tocou nele, ele virou para ela e falou assim, filha, a tua fé te salvou. É interessante porque aparentemente poderíamos raciocinar que a frase mais óbvia a ser dita por Jesus seria a tua fé te curou, mas Jesus não falou a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Por que ele falou? Porque a salvação é maior que a cura. Sabe por quê? Porque as pessoas vão até Ele precisando de cura, mas saem do encontro com Ele ganhando a salvação eterna. Sabe por quê? Porque Ele nunca faz menos do que promete, mas frequentemente faz mais do que prometeu. Obrigado, Jesus. Filha, a tua fé te salvou. Mas em último lugar, você tem que ter revelação. Quem é o alvo do milagre? Amados, o alvo do milagre é você. O alvo do milagre na sua vida, obviamente. Sabe por que eu estou falando isso? Com muito amor e carinho, hoje eu quero te mostrar. Muitas pessoas acabam não recebendo o milagre de Deus, porque constantemente estão achando que o problema está nos outros. Você nunca vai receber a transformação que você precisa, até que você reconheça que quem necessita é você. Em outras palavras, tem gente que acha que o casamento vai ser transformado quando Deus mudar seu marido. Acha que o casamento vai ser transformado quando Deus mudar sua esposa, mas não reconhece que a transformação do casamento vai começar quando você for transformado. Sabe por quê? Porque aqui está escrito, o que queres que eu te? O que queres que eu te? É com você que eu estou falando. Não estou aqui para saber o que você quer que eu faça na vida do seu vizinho. Não estou aqui para saber o que você quer que eu faça na vida do seu filho. Eu não estou aqui para saber o que você quer que eu faça na vida do seu cônjuge. Eu estou aqui para você reconhecer o que você precisa. Oh, amados, que nós nos coloquemos nessa posição de assumir a responsabilidade da necessidade. Diga hoje ao Senhor, Senhor, eu necessito e eu quero. Eu não quero ter um coração suicida que precisa, mas não quer. E nem quero querer o que eu não preciso. Dai-me a capacidade de desejar o que eu preciso. E nós vamos ter um encontro com esse
Pai amoroso, que nunca faz menos do que promete, mas frequentemente faz mais do que prometeu. Que hoje você volte a ver, que hoje você volte a viver, que hoje você volte a andar, que hoje você volte a caminhar em santidade, que hoje tu tornes o que fostes um dia, ou que tu tornes aquilo que nunca fostes, ou que tu nem pensavas que um dia poderia se tornar. Siga em paz, perdoado, liberto e salvo. Fique em pé onde você está.